Vivo. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos aí. Mais uma noite de quinta-feira, mais uma noite. Nós estamos aqui para fazer um estudo acerca da palavra de Deus, acerca da palavra do Senhor Jesus. E mais uma vez, eu saudo a todos nessa santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, que essa paz, que nós já dizemos, é a paz que Jesus dá, ela não é passageira, Essa aí é para durar a nossa vida inteira. Tinha até um corinho que dizia desse jeito, falava assim, a paz que Jesus dá, ela dura a vida inteira, não é como a paz que o mundo dá, que é passageira. Mas, então, os irmãos, alguns se olharam aí, até no Facebook um pouco antes, mais cedo, eu já havia colocado lá sobre esse estudo de hoje, a videira verdadeira. É um estudo pequeno, não é um estudo grande. Eu acabei, às vezes a gente aqui fica complicado a gente mesmo fazer um estudo ali, às vezes a gente pega estudo que já tem algum tempo, um estudo que já foi preparado antes. Um estudo às vezes que de alguma pessoa que a gente olha, e dá uma, coloca alguma coisa, vê ali, confere se está certo, se não está, o que a gente concorda ou não concorda, e às vezes a gente coloca alguma coisinha a mais, acrescenta alguma coisa a mais, e vamos fazendo assim. Antes eu até escrevia bastante, uns anos atrás eu gostava bastante de escrever, então eu costumava escrever, até algumas pregações que eu ia fazer na igreja, eu às vezes escrevia ela antes, mas há um bom tempo, mais é em vídeo mesmo, é gravado, só falado. E ontem eu acabei fazendo, estava ali fazendo sentei ali, próximo ali e tal, e peguei o computador e comecei a fazer um estudos ali eu mesmo, um bom tempo que eu não fazia um estudo escrito, e aí tive um certo tempo, mesmo nessa correria ainda aí e tal, aquela coisa toda, mas consegui fazer um certo estudo, um estudo pequeno, mas, para glória e honra do nome do Senhor Jesus, comecei a fazer o estudo ali, e quando eu estava faltando um pouquinho só para terminar, apagou tudo. Eu procurei para todo lado no computador, cacei, porque eu estava salvando de tempo em tempo, mesmo assim não achei lá na localização de salvos, nem documentos em branco também, não salvos. Tem essa função no computador, mas não achei nada. Aí eu cheguei em casa, estava meio desanimado de fazer naquela hora, mas mesmo assim, passou um tempinho, eu fui lá e fiz de novo. Para a glória do Senhor Jesus, e que possa ser para nós aí hoje, ainda que pequeno, um estudo pequeno, mas que possa ser uma bênção para nós, que possa ser para nossa meditação acerca da palavra de Deus, acerca dos ensinamentos do nosso mestre querido e adorado Jesus Cristo, e que nós possamos estar então aprendendo um pouco mais a cada momento, a cada instante. Eu te convido agora a orar. Vamos orar mais um pouco, porque oração é um jargão já que os evangélicos têm, Oração é a chave da vitória. Então, que realmente a oração seja a chave da vitória em nossas vidas. Esses últimos tempos aí, tem tantas tribulações, e Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não escondeu isso de ninguém. Ao longo do tempo que ele esteve aqui na terra, ele disse isso. Não era para nos desanimar, mas para poder nos fortalecer, porque Jesus, ele forma pessoas fortes, pessoas firmes, pessoas para prosseguir, soldados nessa batalha do dia a dia. E ele mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós também deveríamos ter um bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e se nós seguimos aqui no nome dele, nós também iremos vencer o mundo. Cada dia, cada momento, nós estaremos batalhando e vencendo o mundo aí. E, em nome de Jesus, então, vamos orar. Lembre-se aí daquela pessoa que você sabe que está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está passando por lutas,
tantas coisas, provações, né? Lutas são diferentes de provações, mas tudo é complicado, né? Tanto a luta quanto a provação, porque a luta é aquilo que a pessoa, nós seres humanos, buscamos com nossas próprias atitudes, às vezes sem inspiração em Deus, sem buscar em Deus. Isso é luta. Agora, provação é quando Deus procura nos aprovar. E quando Ele aprova, ninguém mais pode desaprovar. Amém? Então vamos nós, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai de todo poder e graça, meu Deus soberano, meu Deus maravilhoso. Ó Deus, mais uma noite aqui, Senhor, que nós estaremos começando um estudo. Ó Deus, em nome de Jesus, nesses tempos complicados que temos vivido, ó Deus eterno, que o Senhor, ó Deus, possa nos dar sabedoria, entendimento, compreensão para vencer a cada dia, que nós possamos seguir adiante, engrandecendo e exaltando o Teu santíssimo nome, que nós, meu Deus, não venhamos aceitar ali, ó Deus, e inventarmos desculpas para poder parar, desculpas para não seguir adiante, mas enquanto nós tivermos um pouco que seja de força, que nós prossigamos, ó Deus, que não neguemos a fé em Ti em nenhum dos momentos de nossa vida, mas que nós possamos prosseguir em todos os momentos, em todos os dias, engrandecendo e exaltando o Teu santíssimo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito de cura, que o Teu Espírito, ó Deus, de fortalecimento, Ele vá de encontro àquelas pessoas ali que estão passando, ó Deus, por problemas essa noite, que estão enfermas essa noite, que estão, ó Deus, com alguma doença crônica, algum problema, ó Deus, que foi desenvolvido aqui essa noite, ó Deus, que foi desenvolvido ao longo desses anos, desses últimos meses, desse tempo, ou aquela pessoa que já há anos, ó Deus, tem convivido, ó Deus, com uma enfermidade, que o Senhor, ó Deus, possa estender as mãos sobre ela e que o Teu poder do Teu Espírito Santo curador, que o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, venha descendo ali sobre ela, Senhor, e venha ali operando o Teu milagre, venha operando ali a Tua bênção, e venha, meu Deus, ali libertando, ó Deus, de todo agente do mal, de todo agente causador de enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu Te engrandeço e agradeço. Senhor, eu glorifico e exalto o Teu santo nome, eu louvo e adoro o Teu nome. Pai, eu agradeço ao Senhor também por cada pessoa, meu Deus, que tem prazer na Tua palavra. Sim, meu Deus, por cada pessoa que tem gosto pela Tua palavra. Porque, meu Deus, nesses últimos tempos, em que a tua própria palavra nos diz ali que nos últimos tempos o amor de muitos iria se esfriar. Mas também, Senhor, muitos nesses últimos tempos não têm conseguido, meu Deus, nem ler a Tua palavra. Não têm conseguido, meu Deus, nem, ó Deus, adentrar na palavra do Senhor. Porque, Deus, nas igrejas, tanto pequenas quanto grandes, tanto nas igrejas, independente, ó meu Deus, se seja pentecostal, ortodoxa, se seja, ó meu Deus, ele mais tradicional ou não. A verdade, ó Deus, é que a grande maioria, hoje em dia, Senhor, das pessoas, elas não querem, ó Deus eterno e querido, ou, Senhor, fazer um estudo da Tua palavra. A maioria não quer aprender a palavra do Senhor. A maioria prefere, meu Deus, sentar ali depois de um dia de trabalho, depois de um dia passado, e ouvir um homem e uma mulher ir ali, ó Deus, num púlpito, levar uma mensagem, uma palavra. E muitos, ó Deus, ainda querem, meu Senhor, dizer, ó Deus, que querem levar a presença do Senhor nos cultos. E muitos ainda, meu Deus, dizem, abre a boca e diz que quer levar a presença do Senhor num culto, Senhor. Seja ministrando uma palavra, seja ali, meu Deus, Pai querido e santo, seja através, ó Pai, de cânticos. Oh, Deus querido, e quer dizer, meu Deus, que vai levar a Tua presença, se nem conhece a base, se não conhece nem o estudo da Tua palavra, se não conhece nem quem é o Senhor, se não conhece nem a história do Senhor, ou Deus dessa história maravilhosa. Oh, Senhor, e ainda dizem, Senhor, que querem levar, oh, Senhor, a presença. Meu Deus, eu só posso transportar para as pessoas aquilo que eu tenho. Como que eu vou doar para alguém aquilo que eu não tenho? E como que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, meu Pai, vai realmente saber, entender e conhecer, ó Deus, ou aquele poder sobrenatural que está sobre ela, se provém de Ti ou não, meu Pai? Como que ela vai entender, como que ela vai seguir adiante e vai ter firmeza em si para poder dizer que tem sentido a presença do Senhor ou não? Porque se ela não conhece nem quem é o Senhor, nem os fundamentos do Senhor, da Tua história, não conhece nem, meu Pai, o manifestar do Senhor nos servos do Senhor do passado, homens e mulheres usados por Ti, e agora diz, meu Deus, que simplesmente ela sente o poder do Senhor, que ela simplesmente
deixa de entrar o poder do Senhor em sua vida, se muitas vezes não conhece nada, e é por isso que muitos crentes hoje em dia, Senhor, são supersticiosos. Muitos crentes hoje em dia, meu Deus, se apegam a objetos, se apegam, meu Pai, a detalhes de dias, e diz, meu Deus, que aquilo ali ele crê e confia e tem fé, mas não tem fé de entender a Tua palavra, e não tem fé de conhecer a Tua palavra. E é por isso que cada vez mais, ó Deus, as Tuas igrejas estão esvaziando em dias, ó Deus, de estudos da Bíblia. E cada vez mais, eles têm tirado cultos de ensino dentro da igreja e substituindo por outros cultos. E é por isso que muitas pessoas também, que conhecem a Tua palavra, às vezes, ó Deus, se não for pela Tua misericórdia, têm desanimado de certos cultos, ó Deus, que não têm embasamento na Tua palavra. Mas que o Senhor nos abençoe e nos dê vitória. E que o Senhor abençoe e que essa palavra possa ir de encontro ao coração daqueles, ó Deus, que vão assistir, ó Deus, seja mais tarde, seja amanhã, seja daqui um mês ou um ano, seja neste momento ao vivo. Abençoa todos eles e os guarde debaixo das Tuas mãos. E não nos deixeis, ó meu Pai, adentrar, ó Deus querido e santo, nos erros, mas nos dê ensinamento a cada dia, para seguir somente ao Senhor, e não, ó meu Deus, a coisas que homens têm feito ao longo dos tempos, e não a coisas que têm ensinado fora da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu te engrandeço e agradeço por tudo, Deus. Muito obrigado, sim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje a palavra, a videira verdadeira. Por quê, né? Videira verdadeira. Esse é um título que tem nas próprias Bíblias, né? Nas Sagradas Escrituras. Aqui, e vem dizendo, né? Sobre a videira e a videira verdadeira ali. Comparações do nosso Senhor Jesus. E esse texto base é em João, capítulo 15, e os versículos do 1º até o 8º. Aqui é muito interessante, porque é uma das formas que Jesus usava muito para poder falar ali durante o seu ministério terreno. Ele gostava de fazer comparações, e Jesus ele sempre vai fazer as coisas de acordo com o que as pessoas podem entender. Ele não está preocupado, ele não estava preocupado, ele não está preocupado em falar palavras bonitas se o público que está para ouvi-lo não entende aquelas palavras. Não adianta o comunicador falar 2, 3, 5 idiomas se nenhum dos idiomas que ele vai falar é o idioma das pessoas, os comunicandos que estão ali para ouvir, que estão ali para escutar o que ele vai dizer. A verdadeira comunicação se dá quando o comunicador consegue atingir o comunicando. Isso sim é uma comunicação. Precisam entender o que um e o outro está dizendo. E Jesus, ele era assim. Ele não veio aqui para perder tempo, mas ele veio aqui para poder falar de uma forma que as pessoas entendiam. E Jesus, ele usava muito parábolas, ele usava muito essa forma de falar por parábolas. Ele sempre estava ali buscando ali dar uma forma para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer. E às vezes ele falava coisas sobre o que tinha no dia a dia da pessoa, o que a pessoa vivenciava do dia a dia. Podemos ver lá mesmo, quando fala a Bíblia, no caso não era Jesus tendo vindo ainda na terra, no seu ministério terreno, mas as Sagradas Escrituras, quando vem contando a história de Jericó, vem falando ali, o sol parou, ou a terra parou, tudo é dito aos olhos daquela pessoa que está vendo, aos olhos de acordo com aquele que tem visto as coisas. Então nós precisamos entender essas coisas também. João capítulo 15, do 1º ao 8º versículo, é a base desse estudo de hoje. Aqui nós podemos começar a ver, e quando Jesus, ele começava a dizer ali, mas o estudo diz assim: paz e graça da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo esteve cumprindo o seu ministério terreno, ele usou várias vezes parábolas.
e também procurou falar na linguagem do cotidiano dos seus discípulos e ouvintes. Essa é a narrativa, capítulo 15, do 1º ao 8º versículo, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, nós vemos aqui Jesus, ele chega, né, para aquelas pessoas que estão ali ouvindo ele naquele momento, e ele faz essa comparação com algo que era bem comum ali, né, na época ali em Israel, era algo bem comum, era as videiras, né, ou seja, aquela planta, a rama que produz a uva. Então era algo muito comum ali, porque durante muito tempo a própria uva, né, algumas pessoas aqui no Brasil, pessoas mais de interior, chamam de parreira, né? Eles nem falam videira, eles falam parreira. Meus avós mesmo, lá mais antigos, eles falavam era parreira. Mas aquilo ali é a videira, a produtora das uvas. E era muito comum naquela época ali também, na Palestina, naqueles lados ali do Oriente Médio. E era um símbolo. A fruta, né, a uva, quando espremida ali, o suco, era um símbolo da alegria. Tanto que várias vezes na Bíblia vem falando sobre, Jesus mesmo fala sobre o vinho, né? Não se pode colocar vinho novo em odre velho ou barril velho, que seja, porque há a fermentação. Jesus, no casamento, em Caná da Galileia, o que ele faz? Ele, né, pega e transforma a água ali em vinho. E o melhor vinho que o pessoal havia tomado ali até aquele momento. Porque o vinho, ele é um símbolo ali de alegria. Né? Ele era um símbolo ali de alegria que trazia contentamento num local, né, abrasador, quente como o Oriente Médio. Trazia um frescor para as pessoas, né? E era colocado em festas. Podemos ver que ele era usado uma bebida para festa, para poder as pessoas comemorarem. E então, Jesus ele vem falando aqui sobre essa planta, né? A produtora do vinho, da produtora das uvas, que então são transformadas em vinho. E ele fala sobre a videira. E a videira ela é grande, né, irmãos? Quando ela tem saúde, quando ela está uma planta saudável, ela é grande, ela é um tipo de trepadeira, então ela se espalha. Quando as pessoas fazem ali, preparam um local para elas ficam espalhadas ali, penduradas, e produzem muito. Então Jesus ele vai comparar a si próprio como uma videira, né? Ele vai se compara ali como aquela, né, a produtora ali das uvas e tal, para dizer que é o produtor da fruta que traz a alegria ali, que trazia alegria ali naquele momento. E o curioso, uma das coisas bem assim interessantes, é que Jesus ele enfatiza, né? Ele fala várias vezes sobre isso, que ele é a videira e nós somos os ramos. Né? Algumas traduções falam ramos, outras falam que vara. Né? Eu sou, né, a videira e vós, né, ele fala a vara. Outros lugares dizem ramos, galhos. Por quê? Porque nós saímos
de Jesus. Ele é a videira, ele é a causa, né, e a razão. E nós, estando nele, somos os galhos para produzir os frutos. Ele é a base, ele é o principal. E nós somos aqueles que saímos dele, ou seja, nós devemos ter uma vida centrada em Cristo. Nós precisamos ter uma vida com direcionamento em Cristo. Quantas pessoas que existem que, né, levam a vida de um jeito ou outro e tem um tipo de vida e diz, não, eu aprendi foi assim, eu aprendi, né, é uma tradição na minha família, na parentela, dos mais velhos, a toda a vida. Então, do mesmo jeito que eles fazem, eu também faço. Tem formas de ser, de jeito das pessoas serem, mas nós precisamos olhar para Cristo, né? Nós precisamos olhar para Jesus, precisamos estar de olho em Jesus Cristo, para que Ele nos dê a bênção, para que Ele nos dê a vitória, para que nós possamos seguir adiante, né? Possamos seguir adiante, gaguejando aqui, e então nós produzirmos os frutos. Precisamos então produzir esses frutos. E é de Jesus, é vindo dele, porque se não vir dele não tem como. Se for de nós mesmos, um iria para um lado, outro iria para o outro, um tem uma tendência, outro tem outra. Mas ali, né, firme em Cristo, né, partindo de Cristo, assim como os galhos partem da parte principal da videira, que é Cristo ali no caso, nós somos essas varas ou esses galhos que saem ali da parte principal que é Cristo, para poder, então, produzirmos os frutos. E ele falava isso, e ele deu na narrativa, ele ainda falou muito sobre isso, ele ainda comparou ao Deus Pai, né, como se fosse o lavrador. Ele vem falando que, então, Deus ali, o Pai, ele é o lavrador. E todo aquele que não dá fruto em Cristo, ele corta. E aí tem uma diferença, né? Cortar e podar. Aí alguém pode falar, mas a mesma coisa, corta do mesmo jeito. Só que cortar aqui é cortar fora, tirar o galho como um todo. E já podar não. Podar é uma parte que já não está legal, uma parte que está impedindo ali, né, de crescer, de dar crescimento, de ter vigor e de produzir fruto. Então também é uma parte muito interessante quando ele enfatiza sobre isso, quando ele vai conversando ali com eles e vai deixando bem claro de uma forma que não tem como eles falarem que não estão entendendo o que ele está dizendo. Ele estava falando algo que era para a pessoa mais simples ali do local, que entendesse, que conhecesse a situação ali da região, pudesse entender o que ele estava falando. Então, nesse capítulo de João 15, do 1º ao 8º versículo, ele deixa bem claro e ele fala de uma forma muito simples para aquelas pessoas. E serviu para eles ali no passado e serve para nós hoje. Porque ele falou para o povo ali de Israel que estava junto dele. A palavra do Senhor diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E quando não recebem, por quê? Porque Jesus ainda vai levar o reino não só para uma nação somente, mas ele vai levar, né, esse reino, oferecer esse reino, essa condição para o homem no geral. E aí agora é para os gentios, agora também é independente de nação, independente de cor ou idade. Jesus agora ele está falando para pessoas, multidões, mas para servir para no individual de cada um. Ele fala para multidões, mas para servir para o individual de cada um. Porque as pessoas podem estar no meio da multidão e ser um perdido. As pessoas podem estar perdidas no meio da multidão. Perdidos na casa de Deus, perdidos na igreja. Porque não é multidão que vai ser salva. Jesus não veio para salvar multidão, mas veio para salvar pessoas. Podem se formar multidões, porque cada um de seu individual é salvo e então conquista a salvação pelo poder do Senhor Jesus e a misericórdia de Deus. Mas o Senhor, ele trabalha no individual de cada um, não é por quantidade que Deus salva as pessoas, mas é por cada um que se deixa ser levado pelo poder do Senhor, por cada um que renuncia a várias coisas antigas e procura estar em Cristo para ser uma nova criatura, e de criatura ser chamado também de filho. Então ele age dessa forma. Ainda seguindo, quando ele diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora.
como uma vara e secará. Né? Secar para uma planta é morrer, é deixar de seguir. Aí ainda diz, né? Colhe, lança no fogo e então ardem. Mas ele diz tranquilamente que se estiver nele, e a palavra dele, ou seja, os ensinamentos do Senhor, tudo que pedires vos será feito. Aí alguém pode dizer, mas tudo que pedir, tudo que quiser será feito. Ele próprio já disse, se vós estiverdes em mim, né? Quem estiver em Cristo não vai pedir coisa que está fora do que é reto perante Deus. Quem estiver em Cristo, ele sabe abrir a boca e pedir para Deus aquilo que ele sabe que não é contrário a Deus. Aquilo que não vai, né, ser totalmente o contrário, que não vai ir de encontro àquilo que é correto perante o Senhor. Mas a pessoa tem que estar em Cristo, alicerçado na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Porque algumas pessoas são budistas, mas ele precisa entender então o que significa budismo. Outros são islamitas, precisam conhecer do Alcorão. E por aí vai. Agora, nós que somos cristãos, temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que conhecer. Mas às vezes a falta de interesse da palavra é tão grande que está contaminando até líderes dentro da igreja. Aí a pessoa prefere deixar um culto de ensino para passar para um outro tipo de culto qualquer. Né? E falar, não, o importante é que a pessoa está assim, será que é? Será que é importante alguém estar num culto numa igreja, fazendo campanha de 10, 15, 20, 30 dias, mas ele não sabe nem o que ele está fazendo? Eu lembro um dia ali no trabalho, indo para a Contagem, havia uma campanha, né, a campanha ali sobre Jó, né, da recuperação que Jó teve. Mas para Jó recuperar o que ele teve que perder. Será que as pessoas que fazem a campanha para poder recuperar e ter ali, né, dobrado na sua vida ali, ele vai perder? Será que ele quer perder? Né? Eles pegam um tema ali que parece ser bonito, parece ser impactante, para poder chamar a atenção de muitas pessoas. Mas são pessoas que só vão em busca de receber ali a sua vitória naquele momento. Não é uma pessoa firme. Não é uma pessoa que está firmada. É uma pessoa que está indo simplesmente porque está querendo ganhar. É igual na época de Cristo mesmo. Muitos que estavam com Cristo queriam aprender. Muitos que estavam com Cristo acreditavam e esperavam nele salvação. Mas muitos também que estavam com Cristo só estavam com ele para comer, porque sabia que onde ele estava, 5 pães e 2 peixinhos eram multiplicados. Eles sabiam que onde ele estava, a água transformava em vinho. Então eles estavam ali perto dele, simplesmente olhando para a barriga. Agarravam com a barriga ali. Então, hoje em dia, muitos também assim, infelizmente. Vão em campanhas, gostam de campanha, por quê? Para poder querer alguma coisa ali do momento, porque o nome é impactante, parece que realmente é algo, nossa, que maravilha, mas não adianta se a pessoa não tiver fé. Porque se a pessoa tiver fé, sim, Deus abençoa ela. Naquilo que a pessoa tem fé, ela é abençoada, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza daquilo que se espera. Então, quando alguém tem fé em uma determinada situação, em determinada coisa, algo, ele consegue, mas é por causa da fé dele. Aí Deus vem e é fiel. Ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel. E então a pessoa consegue a sua vitória, a sua bênção. Mas as pessoas têm que prestar atenção às vezes e crescer um pouco. Né? Crescer espiritualmente, precisam amadurecer espiritualmente. Até nomes de campanha, as pessoas precisam prestar atenção no nome de campanha que eles estão fazendo. Eu estou na campanha da restituição de Jó. Jó perdeu o quê? Perdeu o filho, perdeu a riqueza material, financeira que ele tinha, perdeu a saúde. A pessoa que está ali vai querer perder essa saúde para depois receber ela em dobro? Vai querer perder parentela, perder o dinheiro que ele tem para depois receber de novo? Então, são as coisas assim que não dá para engolir muito bem. É umas coisas que, infelizmente, às vezes a gente parece até ser chato com certas coisas, mas tem coisa que não dá para ficar, aguentando, não. É só Deus para ter misericórdia. O Senhor Jesus, depois, irmãos, a gente vê ele enfatizando essas coisas várias vezes. Ali, ele, quando disse mesmo que ele era a videira,
ele então, ele estava mostrando quem era ele. Né? Porque Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Não é os caminhos. Jesus é um dos caminhos. Não, Jesus ele é o caminho, o único, artigo definido, o caminho. Muitas pessoas, elas se apegam em filosofias, em religiões e etc. Mas todo cristão espiritualmente maduro, ele deveria saber que Cristo não é uma religião, mas sim o Verbo de Deus encarnado. Né? Todas as pessoas, eles precisavam entender isso, que Jesus não é religião. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu sou católico, outra eu sou espírita, eu sei, eu sou não sei o quê. Eu, às vezes, para a pessoa que não é cristã, eu falo com ele, eu sou protestante. Sabe, às vezes eu chego para a pessoa e falo protestante. Alguns não entendem, né? Porque protestante era mais falado nos Estados Unidos e na Europa. Eu falo assim, protestante significa evangélico. Vocês chamam de evangélico. Mas, na verdade, eu falo assim para a pessoa entender. Porque, na verdade, eu sou cristão. Eu não tenho religião. Porque a religião, ela não leva ninguém para Deus. Pelo contrário, a religião, ela separa o homem de Deus. A religião, ela faz com que o homem se orgulhe, com que o homem pense por si próprio, achando que ele próprio tem o caminho da verdade e a salvação. E, na verdade, a religião não faz isso. Né? Jesus, ele já veio justamente para isso. Porque não é religião que salva. Né? Jesus, ele é o caminho. Ele não é religião. Ele é a nossa única salvação, porque ele foi quem nos criou. Nenhum outro tipo de método, nenhum outro tipo de situação que o homem tenha criado ao longo dos séculos e milênios salva, porque nenhum deles foram criadores de homens, mas somente Jesus. Né? É ele quem cria o homem. Foi ele quem criou, por isso ele conhece cada um de nós. O plano, antes da fundação do mundo, estava em Cristo e está em Cristo. Não é? Jesus, ele morreu. Ele morreu, ali se entregou por nós. Né? Morreu, se entregou por nós. E ali venceu o inferno, venceu a morte. E ele então ressuscitou, e ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo glorioso. É o único ser no mundo, o único ser no mundo que tanto foi durante muito tempo, teve um corpo espiritual e também tem um corpo físico. O único. Anjos que conseguiram ali encarnar durante algum tempo, foram durante algum tempo, e tinha um tempo certo, e para ocasiões certas. Durante pouco tempo ali, como fez o anjo Miguel, como os anjos ali do lado ali que apareceram para Abraão e Ló, né? Então foram um certo tempo para Maria. Eles apareceram durante um certo tempo, mas Jesus não. Jesus ele veio como uma criança, ele passou toda a idade de um adulto até chegar aos seus 33 anos, como um corpo físico. Porque na eternidade ele tinha um corpo espiritual. Então ele é o único ser, ele pode chegar e falar com toda tranquilidade, é o único ser que já teve a experiência de um corpo físico e também um corpo espiritual. E agora o corpo dele, aquele corpo físico que ele tinha, ele esvaziou-se dele, desceu aqui, transformou-se num corpo carnal, semelhança de carne pecaminosa, mas não sendo pecaminosa porque não houve falhas nele. Então morreu, né? E ressuscitou com um corpo glorificado. Então hoje ele tem um corpo glorificado, um corpo que não tem mais, não pode mais sentir nem o que Jesus sentiu na época em que ele esteve aqui. Porque quando Jesus esteve aqui, ele sentia, mesmo sendo 100% Deus, ele também era 100% homem, porque ele veio aqui justamente para isso, para sentir o que o homem sentia. Né? Ele falou, eu criei o homem, eu fiz o homem, mas agora eu quero ter em mim, eu quero sentir o que o homem sente. Ele não mandou um anjo no lugar dele para o anjo chegar lá e contar para ele, os homens sentem assim, Senhor. Não, ele veio. Ele passou por todas as fases.
né? Ele teve sede, porque ele mesmo disse. Ele sentiu cansaço. Ele sentiu ali as suas forças esvaindo quando ele cai ali com a cruz. Mesmo sendo Deus, porque naquele momento ele precisava cumprir como se fosse homem, sendo um homem que também era mesmo. Mas hoje, depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele foi o primogênito da ressurreição eterna, outros ressuscitaram no passado, mas ressuscitaram e morreram de novo. Né? Ressuscitaram, mas com o mesmo corpo, não foi com o corpo glorificado. Agora, Cristo não, ele é a primícia, né? Ele é o primeiro de um corpo glorificado a ressuscitar, com um corpo ali transformado e glorificado. Então, ele foi o primeiro para mostrar que também aquele que morrer em Cristo, ou aquele que subir aos céus ali, né, quando for arrebatado, também vai haver essa transformação para ter um corpo glorificado. Mas ele foi o primeiro e o principal. E ele guarda as marcas nele, né? Naquele corpo mesmo glorificado, ele guarda as marcas do sofrimento que ele teve por nós. Né? Ele é o vencedor, ele é o grande vencedor. E ele é a videira, aquela que espalha, né, ali de si toda a energia para poder os galhos produzirem. E por isso, para produzir, tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. Ele diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O Senhor Jesus, ele enfatiza várias vezes que ele é a videira, e muitas pessoas se apegam em filosofias, religiões, etc. Mas todo cristão espiritualmente maduro deveria saber que Cristo não é uma religião, mas sim o verbo vivo de Deus, encarnado. Jesus aqui, ele é comparado à videira, à planta. E nós somos as varas ou os galhos. Aqui, Jesus, ele nos lembra de um outro texto que está lá em Mateus 7:21. Mateus 7:21. Deixa eu ver aqui. Sim, está aqui. Mateus 7:21, que nos diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Né? Bíblia, o texto básico aí na Bíblia Almeida, Corrigida e Fiel. Né? Está nessa tradução dessa forma. E às vezes a gente fala uma palavra aqui, lá está uma palavra um pouco diferente, aí a pessoa às vezes quer saber, né, de onde tirou. Então, esse texto traduzido dessa forma está lá na Bíblia Almeida, Corrigida e Fiel. Se alguém depois tiver uma em casa ou quiser entrar na internet também, você consegue lá acessar na parte de internet Almeida, Corrigida e Fiel. Ele diz, todo aquele que em mim não dá fruto, ele tira. Então, não está falando de quem está fora da igreja. Não é? Porque ele não está falando de quem está lá fora. Ele está falando todo que nele não dá fruto. Todo aquele que está em Jesus, ou seja, todo aquele que já está se chamando cristão, todo aquele que vai para a igreja, todos os cultos, todo aquele que, onde ele vai, ele fala que é evangélico, onde ele vai, ele fala que é servo de Deus, mas que não dá fruto, né? É assim que ele está falando. Todo aquele que em mim não dá fruto, ele tira, ou seja, o Pai tira. Então, ele não está falando aqui de quem está fora, mas fazendo parte da igreja. Mas também, ele nos diz que aquele que nele está e dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. Algumas traduções está escrito, não a palavra limpa, mas poda. Ou seja, o Deus Pai aqui, ele é comparado ao lavrador ou o agricultor em algumas outras traduções, né? Aqui fala lavrador, mas tem outras traduções que fala agricultor. E algumas dizem que ele limpa e outras ele diz que poda, que vai significar a mesma coisa.
Porque cortar é tirar e jogar fora, que não tem fruto. Mas aquela que já tem fruto, ele poda. E o podar é o quê? O podar é, às vezes, corrigir. Às vezes tem pessoa que está passando por provações, por dificuldades, e é nisso. Porque é alguém que está em Cristo e dá fruto. 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, quem sabe é só Deus. Isso não é da nossa conta, ser humano, saber. É Deus que tem que saber. Eu não tenho que olhar para o meu irmão. E se eu consigo na igreja 3, 4 vezes por semana e meu irmão só consegue 2? Se eu consigo fazer 3, 4 trabalhos na igreja e meu irmão só faz 1, eu não tenho que olhar ele e falar dele para criticá-lo. Eu tenho que orar em favor dele, eu tenho que estar pedindo a Deus para abençoá-lo. Mas quem sabe, quem está dando o determinado número de frutos, que tem capacitação para isso, é Deus. Só Ele que conhece. Ele é o lavrador, é Ele que implantou, é Ele que conhece. Então Ele sabe. Se você, talvez tem pessoas que parece que está fazendo uma porção de coisas. E na verdade, do que Deus deu condições para ele só faz uns 10, 20%. E outro que às vezes parece não estar fazendo quase nada, já está dando 50, 60, 70%. Né? Mas é Deus quem sabe. Por isso nós não temos o direito de julgar ninguém. Só Deus que conhece e sabe todas as coisas. E Jesus diz que poda, limpa, tira, na árvore. A pessoa vai e tira um pedaço, aquele pedaço que já não está prestando. Às vezes é um galho que já está seco. Às vezes é um galho que entrou alguma erva daninha no meio e trouxe algum problema. Às vezes é algum tipo de bactéria ou fungo que deu ali e está atrapalhando. E precisa surgir folhas novas para que se fortaleça e torne a dar frutos. Né? Isso aí acontece. Né? Deus, aqui, Ele é o lavrador. Isso quer dizer que, assim como o lavrador conhece a planta e os seus galhos, ou as varas, assim também o Deus Pai conhece a Jesus, e a nós também. O Senhor Jesus, Ele não se importa, principalmente com essa vida corrupta e momentânea que estamos vivendo, mas com a nossa vida eterna. Então, quer dizer que Deus não se preocupa com a vida nossa agora? Não. Aqui está dizendo que Deus não se preocupa principalmente. Essa vida que nós vivemos hoje não é a que o Senhor mais preocupa. Mas a que Ele mais preocupa é a nossa vida eterna. Por isso que nessa vida o Senhor, Ele nos fortalece. Sabe? Nos fortalece, nos dá condições de seguir em frente. Por quê? Porque essa vida do homem aqui, ela é corrupta. É no mundo que nós vivemos cheio de corrupção. Mas o que o Senhor quer é o quê? Nos libertar para estarmos firmados em Cristo, para chegarmos e recebermos a coroa da vitória. Para recebermos do grandioso dia a coroa ali que está nos reservada, que está guardada para nós. Essa é a vida principal para nós. Né? Muitos falam, Deus não importa com essa vida de hoje. Importa, é lógico. Porque senão muitos nem conseguiriam seguir adiante, seguir em frente. Então Deus, Ele nos fortalece, nos abençoa. Mas a nossa vida principal é em Cristo para conseguir a nossa salvação. Né? Porque Cristo se entregou uma vez por todas por nós. Então é isso que Ele quer, que nós estejamos nele, firmados nele, para que possamos chegar e encontrarmos com Ele no reino dos céus. Para que possamos estar com Ele ali, naquele grandioso dia, vivendo no reino dos céus. Não vivendo 70 anos, 80 anos, 90 anos, como hoje em dia as pessoas, quando alguém vive 90 anos com saúde, né, é uma maravilha. Não, mas é uma eternidade. Porque Deus nos criou para viver a eternidade. Deus não nos criou para morrer assim. Se o homem não tivesse tomado a decisão errada, né, e depois continuado durante os vários séculos e milênios também tomando decisões erradas, Deus criou o homem, foi para viver a vida eterna. E essa é a principal vida que o Senhor se preocupa em cumprir em nós. Nós só podemos ter essa vida, né, essa vida eterna em Cristo. Né? Ele é o único caminho. Ele é aquele que por nós se entregou. Temos que estar nele para produzir, para darmos frutos. Assim como a planta, ali a videira, né, que é a produtora de uvas, ela precisa ser podada, ser limpa para produzir
né, os seus galhos ali, nós também, às vezes, precisamos ser podados, precisamos ser limpos, não é? Limpos de quê? Limpos de orgulho, limpos de doenças, limpos de concupiscências, limpos de amarguras, de um caráter ruim, né? E etc. Tantas outras coisas. Sem Deus, nós não temos a vida eterna. Assim como o peixe não tem como viver muito tempo fora da água, nós também não temos como sair dessa vida passageira atual para a vida eterna em Jesus. Né? Paz e graça a todos em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, é um estudo pequeno que o Senhor ali, né, abençoou, e eu fui ali, escrevi. Já tem um bom tempo que nem tenho feito muitos estudos mais assim, escritos, né, sempre é falado, é sempre por vídeo. Às vezes é a correria do dia a dia, essas coisas todas aí, né, e então a gente acaba ficando, né, sem escrever. Antes, há uns anos atrás, um tempo atrás, eu escrevia bastante, gostava bastante de escrever, tanto que deve ter muitos papéis jogados por aí afora nessas gavetas aí, mas que possa ser bênção para nós e que nós possamos meditar nessa situação, que nós possamos entender essas coisas. Às vezes nós estamos produzindo um fruto e às vezes alguém até diz: meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Porque se eu fosse uma pessoa que estivesse lá fora fazendo coisa errada, e isso acontecesse comigo, né? Mas não, eu estou aqui dentro da tua casa, dentro da tua igreja, eu estou procurando fazer o que é certo e mesmo assim acontecem tais coisas comigo. Às vezes, isso é uma poda. Deus está tirando de nós de alguma forma, Ele arrumou uma forma de tirar, né, aquilo ali para que não viesse nos prejudicar mais tarde. Para que não viesse ali nos tirar da presença dEle mais tarde. Porque essa vida é importante para Deus, essa vida que temos é importante, mas não é a principal. A principal para o Senhor é que nós não venhamos a perder a nossa vida eterna. Importante para Deus é participarmos com Ele das bodas do Cordeiro nos céus. O importante para Ele é ver todos nós tendo um corpo mudado, um corpo transformado, um corpo glorificado, né? Incorruptível, para participar com Ele ali. Porque o reino de Deus, né, é aqui com os homens, para aquele que aceitou Jesus na sua vida, para aquele que tem, né, a forma de agir na sua vida segundo a palavra do Senhor. Mas o reino dos céus é lá nos céus. É quando nós pudermos estarmos ali transformados pelo poder do Senhor e na eternidade. Isso é importantíssimo para mim, isso é importantíssimo para você. E que nós possamos a cada dia, a cada momento, seguir em frente. E que possamos produzir os frutos que sejam necessários, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Né? Que Deus nos abençoe. Que Deus aí te abençoe, te guarde, que o Senhor estenda as mãos sobre a tua vida, que a luz do Senhor resplandeça sobre ti em todos os momentos, em todos os dias da tua vida. Que a tua família seja uma bênção de Deus. Que o teu vizinho da direita e da esquerda também sejam abençoados. Que essa bênção do Senhor que resplandeça sobre a sua vida possa refletir sobre a vida deles também e eles serem transformados. Para que nós possamos formar um povo que chama pelo nome do Senhor a cada dia, que engrandece o nome do Senhor a cada momento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa te dar vitória aí, te guardar a cada momento, a cada instante. Aleluia. Soberano Deus, Pai de todo poder, Deus de toda glória, Deus de todo louvor e adoração. Que o Senhor seja exaltado e adorado mais uma vez, que o Senhor seja glorificado mais na vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, Senhor, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada um aí que tem passado, ó Deus, por problemas e dificuldades. Que o Senhor, ó Pai, não permita desanimar, mas que o Senhor o fortaleça e que ele possa produzir mais frutos e que ele possa seguir adiante, seguir em frente. Que as pessoas possam ter mais, meu Pai, prazer em ouvir a Tua palavra. Que as pessoas possam ter mais prazer em aprender de Ti. Em nome de Jesus eu peço e clamo, em nome de Jesus eu te engrandeço e agradeço por tudo. Meu Senhor, muito obrigado por toda a vitória e toda a bênção. Assim, meu Pai, eu engrandeço e exalto o Teu nome mais uma vez e declaro todos os meus irmãos abençoados em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu te engrandeço e te louvo e te adoro por tudo. Em nome de Jesus. Amém.